Kefine lançou um novo modelo aqui que é o Delcy. A gente vai falar sobre esse fone aqui que é um fone novo com nome de velho. Bora! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, peço a colaboração, tua ajuda para que seja um inscrito. Isso me ajuda demais. Agradecer a Kefine que me mandou esse modelo aqui. Já era para ter chegado bem antes, né? Mas a aduana onde eu moro, né, na Argentina, é bastante complicadinha e demorou bastante. Mas enfim, agradecer aqui a Kefine por me mandar esse fone. É um fone com o nome de tia. Delcy poderia ser o nome da Joko, né? Imagine se fosse aquele fone, o Joko fosse Delcy. Seria interessante, porque já era um brinco, parece aquelas, né, até o Antenor colocou no vídeo dele lá, o brinquinho da vovó. Com o nome Delcy ficaria interessante. Mas enfim, falando aqui sobre a apresentação, vem nessa caixa envelope aqui, né? Abrindo ela, temos o fone e também um case, né? Uma caixinha pequenininha e também o cabo e ponteiras. Nada mais. Bastante simples, mas assim, bem interessante. Ele é um fone que ele briga com alguns modelos ali da faixa, eu diria que a faixa ótima da audiofilia Chi-Fi, que são os fones de $50. Hoje em dia, você por $50 você consegue comprar um fone muito interessante. De 50 a 70, né? Você consegue comprar algo bem interessante e que é o ponto ideal. Para cima, aí você já tem que começar a gastar bem mais para uma melhora pequena de som, né? Então você vai passar para 100, tem um aumento de qualidade bem interessante, passa aí de 100 para 200, já é o dobro, mas assim a qualidade sonora aumenta, mas não muito, e aí sucessivamente, né? Mas assim, você pega um fone de 10 para um fone de 50, sim, a diferença de sonoridade é bastante grande e não tão grande em questão de valores, né? Mas sobre a construção dele, algo bem interessante, vem com essa case aqui com um cabo legal, tá? Um cabo não é um cabo ruim, um cabo trançado, até de boa qualidade, aqui com 3.5, o encaixe de 2 pinos, e ele é feito de metal. Tem um desenho legal, pequeno, tá? Pra mim aqui encaixou muito bem. Ele é leve. E tem uma coisa que eu coloco ele, não sei por ser de metal, mas ele não tem um isolamento tão forte. Tá, por um outro lado é bom, né? Porque às vezes você coloca e sente que parece que você tá no mundo escuro. Ele baixa alguns dBs, mas assim, ele não tem um isolamento tão forte. Não é que vai vazar e nem nada, mas por ele ter esse tipo de construção, ele tem até 2 saídas aqui, né? 2 respiradores, talvez seja por isso que ele não tem essa sensação claustrofóbica e é bem legal. Só antes de seguir aqui, só lembrando, a gente tem o grupo do WhatsApp para bater papo, o grupo de ofertas do AliExpress no WhatsApp e também o grupo de vendas do Telegram. Todos os links aqui embaixo. O link desse fone aqui também, aqui embaixo, um link diretamente da loja da Kefine. E já falando sobre os modelos aqui que ele vai brigar, me veio na mente aqui o Exa, que ele está um pouquinho mais acima, né? O Duno Titan S. E também poderíamos colocar o Zero, Soundnote Zero, Truffaut Zero, não, Truffaut Zero, Soundnote Zero era aquele baratinho, né? Teve uma época aí que era tanto zero que era complicado. Que estão ali na faixa dos $50. Porém, o interessante dele é que ele briga com todos, não briga com nenhum, porque ele tem uma diferença de sonoridade que a gente vai falar aqui. Ele é um fone que ele tem, né, a dona Delcy, dona Delcy aqui, ele tem uma assinatura, né, que dá uns graves bem potentes, né, bem forte, ele tem um foco legal nos graves, isso passa a ter uma sonoridade um pouco melhor, um pouco mais de autoridade, né, e tem isso, né, querendo, a galera que gosta de fone super plano, querendo ou não, os graves dão autoridades, né? Tem estudos que comprovam que pessoas que têm a voz grave, né, homens, né, que têm a voz grave, ele passa uma maior autoridade do que pessoas que têm a voz fina, né? Tanto que você pega, por exemplo, o Anderson Silva, a galera fica zoando, pô, um cara que é perigosíssimo, né? O cara é um excelente atleta, bravo, mas a voz não passa. Às vezes você pega um cara baixinho que tem aquela vozeirão, opa. Então é mesmo assim na sonoridade em geral. Um fone que passa essa sonoridade de grave um pouco mais forte, ele te dá uma autoridade um pouco mais na música, tá? Então ele tem uma extensão boa, tem esses graves bem profundos.
no caso do graves e médio graves, ele faz uma transição muito legal, dá um bom peso, mas assim, ele não acaba atropelando a frequência que vem, ou seja, digo subindo, né? Os médio graves, os graves, então ele vai apresentando ali, mas não ultrapassa, não pisa em cima da outra. Ele tem uma textura dos graves, talvez não das melhores, tá? A gente talvez tem outros graves assim que bate de uma maneira um pouco mais limpa. Esse caso aqui não, mas mesmo assim são graves bem confortáveis. Os médios são são equilibrados, ele tem uma textura muito boa quando você pega guitarras, outros instrumentos assim, muito bom. Ele te dá um peso a mais quando você pega uma guitarra ou um violão, instrumentos acústicos em geral, ele vai ficar muito bom. Tem essa música aqui, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar para vocês aqui, que já é fora da curva. Você pega um violão ali que tem um grave já demais, assim, já, né? Mas aqui ele não te dá essa sensação, porque nessa música os graves do violão é muito forte, porque obviamente só tem o violão, e aí eles, né, na mix eles colocaram com grave mais forte para te dar um peso maior na música. Geralmente quando você tem uma música gravada com vários instrumentos, o violão não vai ter esse grave aí, porque senão ele vai brigar com o baixo, com a guitarra, com os graves do piano. Então ele é muito mais limpo, mas assim, músicas acústicas em si, os violões acabam tendo graves um pouco maior, tá? E aqui ele te dá a sensação de te dar um peso um pouco mais, fica bem interessante. Uma boa clareza nesses médios, em vozes ele não deixa anasalado, né? Mas ele dá um grave um pouco melhor nas vozes, com essa sensação de rádio FM. Eu sempre falo, às vezes eu pego ali, sempre tô no carro, coloco a FM e passo para AM só para testar, né? Cara, a qualidade da AM é uma porcaria, né? E ainda tem algumas rádios ainda sobrevivendo no AM, né? Mas aquele som médio, não tem grave, não tem agudo, sem contar com aquele eco, né? Que é característico das rádios AM, e você já pega as rádios FMs, tem essa sonoridade um pouco mais aconchegante, né? Sem contar que muitas rádios têm muito compressão, né? Mas assim, tem uma sonoridade um pouco mais agradável. E esse fone traz muito isso. Ele tem uma boa extensão dos agudos, ele apresenta muito bem, com uma boa extensão, não é exagerado, não senti sibilância nele, ele entrega bastante bem e com uma boa velocidade também, tá? O som de stage dele é bastante amplo, não é gigante, mas assim ele é amplo. Uma boa imagem, também uma imagem bem interessante, e o detalhe entrega bem, com a ressalva desses graves que eu falei no início lá. Eu senti assim que talvez se ele tivesse um pouquinho menos de grave, isso iria ajudar a ele ter uma melhor qualidade nesses graves, né? Porque o que eu sempre falo aqui você tem uma coisa ou você tem outra, não tem, é como se fosse um espaço físico. A sonoridade também ela ocupa meio como se fosse um espaço físico. Se você tem muito grave, você não tem espaço para outras frequências e assim por diante. Então, geralmente, não é geralmente, mas sim todos os fones Bassheads não tem uma boa definição, né? Ou seja, grave e definição ele não tem muito, porque o drive ele vibra muito, ele não consegue também entregar uma boa qualidade limpa de médios agudos, porque ele está vibrando muito ali com frequências mais lentas, né? Os graves são frequências lentas porque, claro, a Hertz significa, né, o movimento por segundo. Então 20 Hz é um movimento lento, 20 kHz é muito rápido. Então se você está muito carregado de frequências lentas, automaticamente você vai ter um fone com menos definição, tá? Então eu acho que se ele tivesse um pouco menos, aí seria interessante. Falando sobre a briga dele, né, que eu falei ali que ele pode brigar, lembrei aqui também o EPZ Q5, tá? Então ele pode brigar. Só que ele tem essa sonoridade, eu acho que ele é o mais autoritário, podemos dizer assim, na questão, como eu falei, dos graves, né? Ele tem uma sonoridade que tem um pouco mais força nos graves. Então, se você tem $50, quer gastar num fone que tem um pouco mais de autoridade, um pouco mais de grave, sim, seria uma opção. Já um pouco mais no meio ali, né? Tirando um pouco esses graves, poderia ser um EPZ Q5. Tirando um pouco mais os graves, poderia ser o Soundnote Zero.
que eu falei, não são tesoura, não, o Truth Here Zero. Tirando um pouquinho mais, a gente poderia ir para um Hexa, que é... Ou, se você quer algo um pouco... eu acho que é o fone mais técnico dessa faixa de preço, que seria o Duno Titan S. Tá? Então, você pega essa linha aí, começando nele no canto, né, nos graves, e parando no Duno Titan S lá do outro lado. Então vai do que quer cada um. Ele não se encaixa no Basshead, mas tem uns graves assim que eu senti que ele pode aparecer um pouco mais forte, tá? Não tem esse punch tão forte, mas ele dá uma sensação um pouco mais fechada, tá? Algo mais ligado aos graves. Mas é isso aí, mais um vídeo aqui feito para vocês aqui com mais um review. Obrigado à marca por mandar esse fone, obrigado a você por chegar até aqui. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.